Boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente, essa é a nossa nona live, né? Nosso nono programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou psicoterapeuta transpessoal e consteladora. E hoje eu estou aqui com a Mariângela Moron, que é psicóloga, também consteladora, onde a gente trabalha junto também em alguns projetos do Instituto Vera Bassoi, né? A Vera esteve aqui semana passada com a gente, né? Então hoje a Mariângela está aqui para a gente conversar um pouquinho, relembrar um pouco do lugar, quem é que pertence ao nosso sistema familiar, porque faltaram algumas coisas naquela live onde a gente falou de quem é que pertence e faz parte do nosso sistema. Então nós vamos retomar um pouquinho isso e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que o Bert Hellinger chamava de boa e má consciência, né? Para já trazer para vocês também uma noção de por que é que às vezes, apesar da gente saber o que encrencou a gente saber e ter um diagnóstico, eu sei que aconteceu assim e tudo, mas eu não consigo dar um passo em direção à mudança. Então agora eu vou deixar a palavra também com a Mariângela para ela se apresentar e para ela contar um pouquinho também dela. Ok. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Uli, pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom seguir com alguns trabalhos com você, com a equipe do Instituto, é muito gratificante. Eu tenho assistido às suas lives e eu tenho gostado bastante, percebido o quanto é esclarecedor, o quanto colabora para a compreensão, ou então, mais do que compreensão, é o interesse das pessoas falarem, mas o que é isso? Como assim constelação? Como funciona? Né? E gosto muito da forma como a Uli se coloca, bastante objetiva, clara, trazendo a compreensão para todos. Bom, eu sou psicóloga, atuo já como profissional há mais de 30 anos, né? Já estou revelando minha idade aí. Eu estou envolvida com o conhecimento da abordagem sistêmica há 10 anos. Né? Tenho a formação e dou sequência, a gente estuda sempre. Né? A gente não para nunca. Não para nunca. Isso. Me interessei bastante pela abordagem por conta de toda a base dela ser calcada em teorias de comportamento, teorias de relacionamento, teorias da psicologia, que a psicologia também aprova, né? Então não é algo da psicologia, que isso fique muito claro, né? É algo do mundo, é uma abordagem filosófica com efeitos grandiosíssimos, terapêuticos, mas que é para o mundo. Né? E as pessoas confundem. Sim, como a gente já falou também em outros programas, né? O fato, esse pensamento sistêmico, independente da gente fazer uma constelação, né? Independente da gente fazer uma constelação ou não, o fato da gente entender quais são as leis amorosas, quais são as leis do amor que regem os nossos relacionamentos, em que ponto esse amor deslocado encrenca a gente, para a gente encontrar o nosso lugar. E do nosso lugar a gente está, digamos assim, nós estamos ancorados em nós mesmos, do nosso lugar. Então, do nosso lugar, onde é o meu lugar em relação a pai e mãe? É o de pequena. Onde é o meu lugar em relação, no meu relacionamento com o meu marido? No lugar de igual. Onde é o meu lugar em relação aos meus filhos? É o lugar de grande. Quando a gente começa a perceber como acontecem essas dinâmicas, como essas leis amorosas se relacionam, a gente começa a gente consegue, a partir desse conhecimento, se colocar de uma forma mais leve no mundo e entender que nós não somos vítimas de ninguém, nós não somos também, não precisamos ser algozes de ninguém. Então, esse pensar sistêmico é que traz para a gente toda essa nova forma de olhar, é mudança de paradigma, né? Isso, mudança total de paradigmas. No começo, quando tomamos o contato com a abordagem, nós nos assustamos um pouco, né? Porque, embora tenha conceitos muito claros de várias teorias, a forma com que Bert Hellinger colocou nos deixa assim, mas como assim? Mas como isso? O que importa saber se eu sou a terceira, se eu sou a quinta na minha família de origem? Importa que eu, sabendo o meu lugar na minha família de origem, eu me coloco no mundo, eu sei o meu lugar no mundo. Isso é fantástico, né? Eu sei o lugar no mundo, eu sei o meu lugar, meu posicionamento nas minhas relações. E aí se torna leve. E eu acho que a leveza é tudo de bom, né?
Então, só para a gente relembrar, quem é que pertence ao nosso sistema, né? Então, eu pertenço ao meu sistema, né? Quem mais pertence ao sistema? Os nossos pais. Nossos pais, que eles nos deram a vida, a gente precisa sempre lembrar disso. E aqui, será que a gente já pode falar um pouquinho, Uli, nós vamos entrar um pouco mais, mas aqui, que nossos pais biológicos nesse primeiro momento. Uhum. Isso é importante, porque nós somos 50% DNA pai, 50% DNA mãe. Por mais maravilhosos que sejam, por exemplo, pais de criação, pais adotivos, eles são os vice. E eles só puderam entrar na nossa vida por causa da perda desse relacionamento anterior, dessa família anterior, né? Tem uma live, eu acho que é a segunda, que eu falo um pouco de adoção também. Se vocês depois quiserem dar uma fuçada, tá lá também. E aí já é uma grande mudança de paradigmas. Percebam que quando ela fala, ó, os pais adotivos são vice. Como assim? Na nossa cultura nós aprendemos que pai e mãe é quem cria, né? E aí já é uma grande mudança de paradigma. Então, esses pais que criam, eles só puderam criar porque outros pais deram a vida. E isso é tudo, né? Então ganhou a vida. Quem vai criar agora? Aqueles pais que por alguma razão escolheram criar essa criança, né? Mas para isso precisou da vida. E quem deu a vida foram os pais biológicos. De forma alguma eles podem ser excluídos. Porque é aí que começam as encrencas, quando tem a primeira exclusão. E da mesma forma que com os pais adotivos, quem é que também pertence, né? Além dos pais biológicos, pais adotivos também pertencem. Vou até colocar aqui, né? Os pais adotivos, legal. Eles também pertencem, tem lugar pra eles, né? Agora, quem mais pertence? Por exemplo, um ex-noivo da minha mãe pertence. E aí a gente de novo pergunta, como assim o ex-noivo da minha mãe pertence? Com o ex-noivo da minha mãe ou a ex-noiva do meu pai. A gente chama de noivo ou noiva pensando naquela pessoa que foi especial, foi importante, que marcou o coração do meu pai ou da minha mãe. Sim. Agora, é claro que é o que a gente também conversou naquele último programa. Pode ser, inclusive, um amor platônico, onde a pessoa nem lembra que aquela pessoa se apaixonou por ele. Mas se essa pessoa não andou, a vida dela parou por conta desse amor platônico, antigamente tinha muito isso, hoje não, porque hoje está tudo muito mais aberto, tudo mais livre. Hoje pode falar dos sentimentos. Hoje a gente fala de sentimentos, hoje a fila anda. Mas na época, se a gente for pensar 40, 50 anos atrás, às vezes aquela pessoa era tão segura dentro de casa, aqueles pais seguravam tanto que aquela pessoa não tinha condição de conhecer alguém. Então a vida dela acabava cristalizando em algum ponto e ela podia se vincular, ela ficava com aquele amor platônico no coração dela, né? Nutrindo aquilo, aquela perda, e de repente um filho pode se identificar com o ex-noivo da mãe. Por quê? Porque dentro da mesma razão que a Mariângela conversou, quer dizer, os pais adotivos, eles só têm, digamos, o elevado privilégio de acompanhar o crescimento daquela criança que eles trouxeram para dentro da casa deles, porque os pais biológicos deram a vida para eles. Da mesma forma, essa pessoa pode nascer aqui, por quê? Porque de alguma forma algo aconteceu aqui, que deu errado esse relacionamento, e este homem saiu da vida da minha mãe, por exemplo. Se ele tivesse ficado, minha mãe não estaria disponível para o meu pai, eles não teriam se encontrado e eu não teria nascido. Então, em algum lugar, né, dessa informação, fica gravado, existe a informação de que eu devo algo a ele, a minha vida. Porque se ele não tivesse saído da vida da minha mãe, eu não estaria aqui. E acho que quando você coloca isso, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu também falei, gente, que fantástico, que interessante, porque eu preciso agora agradecer a pessoa que saiu da vida do meu pai. Eu preciso agradecer, porque senão eu não existiria. Né? Eu ganhei a vida por conta desse relacionamento não ter dado certo. Então, por isso essa pessoa está vinculada ao sistema. Ela está vinculada porque ela se relacionou com a minha mãe. Mas eu me vinculo a ela de alguma forma. E eu preciso olhar para essa pessoa com muito carinho, com muito respeito. E dar o devido lugar do pertencimento. E da mesma forma, se eu encontro, por exemplo, se eu encontro um homem que teve um relacionamento anterior, uma ex-mulher, e tem a família dele, ele pode ter filhos ou não, mas de qualquer forma, esta ex-mulher, ela também pertence. Sim. Por quê? Porque também, graças ao que não deu certo entre eles, eu encontrei esse homem disponível para mim.
Agora, se eu brigo no meu coração e quero tomar o lugar dela, me colocar no lugar dela, do lado deste novo marido, como primeira, o primeiro relacionamento já não deu certo. O primeiro casamento não deu certo. Se eu quero este lugar para mim, eu estou escolhendo Sim. que o meu relacionamento também não dê certo. Então ela pertence como primeira e eu passo a pertencer como segunda. Isso, e aí este lugar é um bom lugar. Isso, e aí entra a ordem, né? A hierarquia. Eu sou a segunda, eu não sou a primeira. Então, se eu fico no meu lugar, eu fico bem. Lembra? Eu fico no meu lugar de origem, eu fico bem. Se eu fico no meu lugar, no relacionamento com o meu parceiro, sabendo qual é o meu lugar e respeitando quem veio antes, eu também fico bem. E da mesma forma, né? Se eu não respeito essa primeira, e eu tenho filhos com esse homem, por exemplo, o que pode acontecer? Da minha filha se fidelizar à ex-mulher do meu marido, no sentido de que, mãe, se você não olha, eu olho, ela faz parte. Porque eu também devo a minha vida, a saída dela, da vida do papai. E aí a gente pode sacrificar, sem querer, a nossa relação com os nossos filhos. Isso. Então, quando a gente começa a pensar sistêmico e entender esses intrincamentos, a gente fica no nosso lugar. E aí tudo dá certo. E lembrando que, é claro, que esse é um processo inconsciente, né, no primeiro momento, depois eu coloco luz, depois eu trago a consciência, né, onde a gente vai trabalhar um pouco, que aí vem a cura, o tratamento desse processo. Mas eu não sei nada disso e eu encrenco com a minha mãe o tempo todo, porque eu estou identificada com a mulher anterior do meu pai, sem saber disso. E a constelação mostra isso. Isso que eu ia falar agora. E na constelação, o que aparece? Justamente, se for no bonequinho, o bonequinho vai de encontro e vai buscar, por exemplo, uma mulher. Ou um representante numa constelação com pessoas, né? Também busca e olha para uma mulher. E aí a gente entende aonde está essa fidelidade oculta, esse amor pela nossa história. E a gente, com essas falas de poder, falas de cura, a gente coloca as coisas no lugar. Onde essa menina olha para essa mulher e diz, você pertence, você faz parte, você é a primeira mulher do meu pai, minha mãe é a segunda. E eu te agradeço pelo que não deu certo entre vocês, eu respeito isso, eu dou um lugar no meu coração para isso, porque graças a isso eu estou aqui. E aí a pessoa fala, nossa, parece que agora deu um alívio. Parece que agora as coisas estão no lugar. Então, quando vocês nos ouvem falar, parece que fica algo muito mecânico, né? O Luiz está contando isso, mas na constelação, a pessoa, o constelado, ele se apropria disso, ele fala com uma fala de consciência, né? Ele compreende, ele sente no coração. Então, não é assim, eu entendo isso, não, eu compreendo isso. Vem nessa área dos sentimentos, e aí isso é o gostoso da constelação. Eu vivencio isso, né? Então, assim, e uma coisa também legal do que você falou, né, que me lembrou, quando a gente oferece uma fala para o cliente e ele repete, e aquilo não é verdade, ele não se emociona. Então, a gente como constelador, a gente também se guia por isso. Porque aquilo que emociona, aquilo que cala fundo na pessoa, e ela fala muitas vezes, eu nem sei aonde isso faz sentido, mas me emociona profundamente. A gente como constelador, aí nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Que essa dinâmica é a dinâmica correta. Porque se a gente oferece uma fala para a pessoa e não é, a pessoa fala, olha, eu repeti porque você me pediu, mas eu não sinto isso. Isso. Esse é o ponto principal da abordagem. Não é matemático, não é simplesmente 2 mais 2 igual a 4. Então, toda vez que alguém chegar e falar que tem um relacionamento difícil com a mãe, eu vou falar, tem um ex na jogada aí, né? Tem uma ex na jogada do meu pai. Não, eu não tenho esse raciocínio, desde que o campo me mostre. Esta é uma das possibilidades. E eu vou saber se isso procede ou não, de acordo com o que a Uli acabou de falar, com o quanto isso toca o coração do cliente. E aí, quem mais pertence? Da outra vez eu não falei, mas abortos também pertencem, né? Então, um aborto natural, ele entra na contagem dos filhos. Um aborto provocado, ele entra na contagem dos filhos. E a gente vê também muitas vezes abortos provocados, por exemplo, com ex-namorados, né? Ou abortos provocados de ex-namoradas.
E quando a pessoa entra num relacionamento, se casa e tem filhos, que estes filhos se vinculam a essa perda anterior. Então, quem é que faz parte também? Os abortos fazem parte. Mesmo que a pessoa diga assim, ah, mas um mês, era tão pequenininho, nossa, não sentiu nada. Pertence, né? Isso o campo já mostrou, que pertence e precisa até dentro da hierarquia contar. Então, qual a ordem desse filho que está aqui comigo? Eu preciso lembrar dos abortos que eu tive. E isso também é muito importante, né? Porque a gente também vê muitas vezes nas constelações que uma pessoa fala, puxa, eu não encontro meu lugar na vida. E muitas vezes isso tem relação, de novo, é o que a Maria Ângela falou, é claro que isso não é uma receita de bolo. E o pré-requisito para uma boa constelação acontecer é que a gente não tenha expectativas e que a gente não espere nada. Porque esse campo invisível, né? Aí na primeira live eu falei bastante desse campo de conhecimento, esse campo de informação que se manifesta numa constelação, né? Como se a gente fizesse um download de uma questão para ser trabalhada aqui, a gente trabalha, ressignifica isso emotivamente e devolve para essa nuvem isso já ressignificado. E isso passa a ser acessível, se torna acessível para todo mundo dentro dessa família, dentro desse sistema familiar. Eu gosto desse exemplo que você dá da nuvem. Eu não sei se não seria bacana você esclarecer um pouquinho mais. Né? Como a gente já tem uma live, digamos, disso, específico. Né? Que tem mais. Bom, então convidamos a todos para assistir as outras. Nós vamos até ver. Olha, faltam 13 minutos, né? Nós podemos até voltar nesse tema depois. Se der tempo. Mas eu gostaria ainda de colocar também outras coisas que pertencem, né? Quem mais pertence? A gente falou também do algoz. Um algoz pertence, por exemplo, alguém que fez mal para alguém da minha família. Ele também pertence. Então, um assassino pertence à minha família. Por quê? Qualquer pessoa que provoca uma modificação importante, emotiva dentro da família, ela pertence. Então, um algoz, ele pertence ao sistema, né? Um assassino pertence. Alguém que atropelou alguém da minha família pertence. Um médico que faz um diagnóstico errado pertence. Um médico que comete um erro médico, ele pertence, né? Ele comprometeu a trajetória dessa família. Exatamente. Alguém que fala alguma coisa, por exemplo, o médico, que nem no exemplo que eu dei na última live que eu falei disso, né? De um médico que deu um diagnóstico para uma moça de que ela nunca ia poder ter filhos. E ela sacrifica o relacionamento dela, do grande amor da vida dela, porque ele queria ter filhos. Ela não tem coragem de dizer que ela é estéril e resolve sair do relacionamento. Encontra para ela um homem que não quer ter filhos, que o pré-requisito assim dele é: eu não quero ter filhos, se você topar eu fico com você. Ela entra nesse relacionamento, ela engravida deste homem porque ela recebeu um diagnóstico errado. Este marido sai da vida dela porque diz: ou você fica com a criança ou você fica comigo. Né? Então, uma pessoa que traz um diagnóstico errado, ele também se vincula, ele também passa a pertencer ao sistema familiar dessa moça, né? Da mesma forma que a vítima, se o meu sistema familiar, se alguém do meu sistema familiar comete um mal contra alguém, desde uma traição importante financeira ou uma morte mesmo, alguma coisa que a minha família prejudica alguém de outra família, este prejudicado também passa a fazer parte do sistema. Então, nós podemos perceber a nossa responsabilidade, os nossos atos, a forma que nós conduzimos um relacionamento, que nós conduzimos um trabalho, né? O quanto ele compromete e vincula. E eles passam a pertencer. E se nós não olhamos para isso, se ninguém do sistema olha para isso, um excluído lá na frente vai olhar. E esse excluído lá na frente vai olhar, né? Quer dizer, esse membro da família que vai olhar, normalmente é quem nasce depois. Né? Então, as crianças, à medida que elas vão chegando, que elas são, o Bert Hellinger fala que elas são mais descartáveis, né?
Elas são assim, quem chega antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chega depois. Então, quem chega depois, ele chega mais à margem da família, como se ele fosse mais descartável, como se ele pudesse sair com mais facilidade. Então, ele acaba carregando, por assim dizer, esse peso dessa história familiar. É como se ele dissesse, eu ganhei tanto com a vida, eu presto esse serviço ao meu sistema familiar. E por amor. E por amor. Por amor eu estou disponível ao sistema familiar. E por ressonância. Isso. Porque qual espaço ele vai ocupar? Olha, tem muita gente que pertence e que, se a gente for olhar, não é do mesmo sangue, mas pertence. Então, qual é a identificação ou aonde cada um de nós vai se identificar? Isso, por que um filho se identifica e o outro não? Pela ressonância. Pela ressonância. Se um vibra bolinhas de plástico, ele vai se sentir atraído pela eletricidade estática. Então, é aquele lugar que ele vai honrar. E esse honrar também é termo técnico de constelação, tá, gente? É uma fala comum. É uma fala comum. É como se ele fosse, por respeito, ele fosse cuidar dessa exclusão. E por ressonância. Então, por isso, algumas pessoas se vinculam a determinado tipo de exclusão, outras a outra dinâmica familiar e assim por diante, né? E quem mais pertence, que a gente ainda esqueceu. Lembrando das pessoas importantes que trabalham próximo, babás. Que trazem algo de bom para a família. Quem se vincula também, porque ele dá algo de muito bom, ele dá bastante, né? Ele, digamos assim, que dentro do equilíbrio entre dar e o receber, que é a terceira lei, né, das constelações, só para lembrar, né, a primeira é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar. Da hierarquia, que diz que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois, e a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando essas pessoas chegam, elas dão muito. Sim, sim. Muitas delas, antigamente era muito comum, né? Elas deixam a vida, né? Elas deixam de seguir a trajetória delas para ficar em função desta família, e aí elas se vinculam fortemente. Nós precisamos dar um lugar para essas pessoas, senão elas vão se sentir excluídas, né? Então, por exemplo, que nem a babá ou a governanta, que entrou na família muito jovem, às vezes ela nem se casou, porque ela optou pelo trabalho, ela gosta dessa família, e ela acompanhou essa família a vida inteira. Só que ela não fez uma vida própria dela, ela praticamente se dedicou a esta família. Às vezes pode acontecer, quando isso não é honrado, que uma filha que nasça, uma menina que nasça nesse sistema familiar, ela se identifica com a história dessa pessoa e ela também não vai se casar, ela também vai se dedicar talvez a uma causa que seja de ajudar os outros, ser missionária, alguma coisa assim, e acaba também não formando uma família dela em honra àquela pessoa que também pertence, né? Aqui eu não tenho mais bonequinho mulher para colocar, mas para colocar esse homem, faz de conta que é um mordomo, né? Sei lá, alguém que também ficou nessa família e que se dedicou a essa família a vida inteira e praticamente não teve a vida dela. Não teve a vida dela. Então eu faço como você, né? Quase que o eu por você. Eu deixo a minha vida pessoal, eu vou em busca de um projeto, de uma missão, como você fez. Você cuidou de todos nós e agora é a minha vez. Eu também deixo, assim como você fez. É tudo por amor. Tá. E aí a gente vê que realmente tudo acontece por amor nas famílias, né? Um amor deslocado, um amor mal entendido, mas tudo acontece por amor. Porque ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. E também nessas dinâmicas inconscientes de repetição de histórias, o que nós estamos fazendo? Por uma fidelidade inconsciente, nós estamos querendo equilibrar. Então, quem deu muito, né, eu retribuo a quem deu muito. E quem tirou muito, eu vou buscar isso de alguma outra forma também. E aí a gente chega naquilo que acho que nós temos 5 minutinhos, mas eu acho que dá para começar o assunto, né? Que é importante. Você quer falar um pouquinho do... Aí o pertencer, principalmente, ele está vinculado
a consciência individual, a consciência pessoal. E aí nós pensamos assim, como eu fico de boa consciência nesta família? Né? O que é boa consciência? Qual é o conceito que nós temos de boa consciência? Na constelação foge, e é muito interessante, eu acho que essa foi a grande sacada do Bert Hellinger, né? A gente fala que essas leis todas, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e o receber, isso já existia na psicologia. O Bostor Meninag trouxe isso muito bem trazido, vários autores trouxeram. Mas a grande sacada do Bert Hellinger, e que ele até descobriu no confessionário, né? Porque ele foi padre durante 30 anos. Então o que ele percebia? Que o pessoal chegava e dizia assim, eu fiz, mas eu não me arrependo. Quer dizer, eu sei que eu fiz algo de errado, entre aspas, né? Isso, que nós julgamos como errado. Que nós julgamos como errado, que a sociedade, a família julga como errado, mas eu não me arrependo. Ou seja, algo em mim, minha consciência individual, me diz, isso foi bom. Apesar de eu ter consciência pesada, porque no meio que eu vivo isso não é correto. Isso o Bert Hellinger chama de má consciência em relação ao grupo e de boa consciência em relação a mim mesmo. Isso. Então, para eu ficar de boa consciência, o que assegura a boa consciência, né? no processo, nesse sistema? É quando eu faço igual a eles, igual a minha família. Vamos lá com exemplos que eu acho que fica mais claro. Imagina que eu tenho 5 irmãs e todas elas têm um casamento muito difícil, né? Se separam, brigam e tal. E o meu casamento é excelente. Então eu fico de má consciência porque que o meu casamento vai bem e o delas não. Então eu inconscientemente eu faço algo e provoco para que o meu casamento não vá tão bem. E aí eu fico igual a elas. Assim eu asseguro o meu direito de pertencer. A gente se auto-boicota para poder pertencer e seguir pertencendo ao sistema. Tem vários exemplos, como imagine que todos são saudáveis na família, não, todos são doentes na família e eu sou a única saudável. Então eu consigo desenvolver uma doença para ficar parecida com eles. Né? Ou se todos não são bem-sucedidos e eu sou. Eu não posso ficar de má consciência perante a minha família. Para eu continuar no pertencimento, para eu sentir que eu faço parte daquela família, eu faço igual. E aí, de repente, eu perco tudo. Eu ganho, vou super bem, e chega num certo ponto onde acontece algo que me traz de volta para a mesma condição deles. Ou às vezes também quando a pessoa estuda, né? Então os pais não tiveram estudo, né? E a pessoa consegue estudar e vai estudar, e quando ela está ali no caminho, no percurso, está na faculdade, está estudando, ela começa a sentir uma dificuldade de concentração, ela começa a ir mal, como que se inconscientemente ela dissesse, eu prefiro morrer com vocês do jeito de vocês, do que sentir que eu estou traindo vocês e ir para o meu sucesso. Então, muitas vezes, o que o Bert Hellinger percebeu, né? Que aí está aquele ponto onde a gente fala, puxa, eu sei o que acontece, mas eu não consigo dar o passo. E aí ele trouxe essas falas de cura, né? Que são a grande sacada. Que o que ele diz? Por favor, me autorizem a ter mais sucesso do que vocês. Porque se eu me dou o direito de dizer sim à vida e de ter mais sucesso do que vocês tiveram, eu faço isso em honra a vocês. No meu DNA, no meu coração, vocês estão presentes. No meu sucesso, vocês estão presentes. Eu não traio vocês se eu sou mais próspero. Muito pelo contrário, eu levo todos vocês comigo. E aí acontece o quê na nossa família? O novo. Eu trago o novo, a nova dinâmica para dentro da nossa família. E a partir de hoje, todos, através de mim, podem ter sucesso também, em honra a toda a nossa história. E aí eu não me sinto mais traidora e nem excluída e me permito dar o passo que às vezes em terapias tradicionais a gente não consegue dar. Essa é uma procura muito comum, né? Uma questão que as pessoas trazem. Eu faço tudo direitinho, mas eu não deslancho. Parece que em algum momento eu me boicoto e volto tudo. O que acontece? Né? E quando a gente vai olhar no campo, seja com os bonecos ou com as pessoas, a gente percebe isso. É uma lealdade ao sistema de origem, é uma lealdade à família.
Bom, quando eu olho com essa fala da Uli, eu também posso dizer, me olhem com carinho se eu fizer diferente de vocês. Mesmo que seja algo simples, eu vou para um restaurante e vou comer um prato, uma comida que vocês nunca comeram. Aí eu estou comendo essa comida e falo, gente, mas não é justo, a minha família nunca comeu. Ao invés de eu falar isso, eu digo, me olhe com carinho. Eu como por mim e por todos vocês. E a partir daquele momento, os outros passam também a se sentir liberados para experimentar, né? Para conquistar. Isso é muito bacana. Isso é muito mágico, né? Sim. Então, essa grande sacada do Hellinger nesse sentido. E nós estamos vendo 10 segundos. Passa muito rápido, né? A gente começa a se empolgar, quer falar tanta coisa. Mas é para todos vocês buscarem, né? E assistirem tudo que a Uli já fez e continuar assistindo os programas, porque tem coisa nova vindo aí. Muito bom. Obrigada por você ter vindo hoje. Eu agradeço, muito gostoso estar aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Gente, muito obrigada e até a semana que vem, né? Um beijo para todos.